Olá, tudo bem com você? Eu recebi nos últimos dias vários questionamentos a respeito se no Brasil é possível se punir a cogitação, a preparação, ou seja, o pensamento, os atos preparatórios para um crime. E aí eu resolvi gravar esse vídeo trazendo aí mais explicações para vocês a respeito disso, tá? Então eu vou colocar aqui a lousa só para a gente começar a falar. Então, olha só. Então, aí tá aí, ó, itinerário do crime ou iter criminis em latim. Itinerário do crime ou iter criminis, né? Então, o que é isso, Salim? Vamos dar uma olhada. Bom, o itinerário do crime ou iter crimine é o caminho percorrido para se configurar um crime, né? Um conjunto de fases cronologicamente aí encadeadas para o desenvolvimento daquele crime. Eu preciso passar por essas fases para chegar ao final, lá no término, na consumação, e falar, olha, realmente houve crime. Então, o iter crimine são etapas que são percorridas aí pelo agente para que eu possa configurar uma infração penal, né? O caminho percorrido aí pelo crime, pessoal. Então isso é o iter criminis, é esse itinerário que nós temos previsto no nosso ordenamento jurídico, e na verdade ele é inspirado aí, né, em toda a teoria penal ocidental. Então nós vamos analisar, vou mostrar para vocês essas fases, mas eu quero dizer o seguinte, é claro que aqui eu estou mostrando de uma maneira didática, passo a passo, mas muitas vezes cada uma dessas fases acontece muito rápido, né? A pessoa que vai praticar o crime, ela percebe ali uma oportunidade e aquilo acontece tudo muito rápido. Mas aqui, por uma questão didática, eu vou mostrar aí de uma maneira bem pausada, né? Então, olha, eu fiz uma linha do tempo, chamado itinerário do crime, o caminho a ser percorrido, né? O conjunto de fases cronologicamente encadeada aí. E a primeira, o que nós temos? Olha aí, ó, o meu amiguinho aí, ele tá pensando, ele tá cogitando ali, né? Então, sei lá, ele se desentendeu com o vizinho, ele se desentendeu com alguém, ou ele pensa o seguinte, caramba, e se eu furtasse aquela casa, aqueles bens que estão dentro da casa? Essa fase, ela é chamada de cogitação. Nesta fase, o indivíduo ele tem um processo intelectivo e volitivo. O processo intelectivo, ele vai antever ali o resultado, ele vai ponderar a respeito das formas como ele pode realizar aquilo, quais são as consequências, e aí ele decide ou não realizar, né, colocar em andamento a sua conduta. Mas ele está tudo ali no plano, né, mental, plano da cogitação. É um pensamento, sei lá, se desentendeu com o vizinho, se eu matasse esse infeliz, né? E se eu entrasse na casa lá para subtrair, e se eu praticasse o roubo, e se eu vendesse drogas, né? Então tá na cabeça da pessoa, pensamentos ruins, todos nós somos permeados aí por esses pensamentos. Então, dentro da teoria ocidental, né, dentro da teoria no Brasil, teoria geral do crime no Brasil, a fase de cogitação, pensar em praticar um crime, por mais abjeto que aquele pensamento possa ser, não constitui ainda o crime, não é punível. Eu não posso punir, né, a pessoa por ter esse tipo de pensamento, por fazer todo esse processo intelectivo, né, e volitivo ali na cabeça dela. O segundo momento é o que nós chamamos de fase de preparação. Na preparação, esta pessoa que teve aquela ideia, vamos travar na ideia do vizinho, né? Caramba, esse vizinho, põe som alto, me incomoda, vou acabar com a vida desse desgranhento, né? Então o que ele começa a pensar? De que maneira eu vou fazer isso? Posso usar uma corda, posso usar uma faca, posso envenenar, posso comprar uma arma, posso usar um carro, ou associar tudo isso, enfim, né? Ele vai ali na fase de preparação reunir elementos concretos, físicos, que vão possibilitar com que ele depois coloque efetivamente em prática a conduta prevista, descrita no tipo penal, tá? Então, isso é a preparação. Então, vamos imaginar aí no caso do vizinho. Então eu vou lá, compro a arma, pego o carro, me coloco próximo ao lugar onde o vizinho trabalha e espero ele sair para matá-lo. Tudo isso eu estou me preparando para entrar na terceira fase que nós vamos ver.
regra geral, no Brasil, a fase de preparação ela não é punível. Tá, Salim, mas então você cogitou, você preparou, foi até lá, tal, e eu não posso te punir? Não, a regra geral é que não. Vamos imaginar que ali naquele momento eu tô lá guardando o vizinho, tem uma crise de consciência, fala, caramba, vou estragar minha vida fazendo isso, que absurdo. Poxa, não é melhor fazer as pazes, convidar o cara, né? Para tomar uma comigo, etc, tal, e aí eu volto para casa, né? Não há o que se punir aí. Por mais que a gente possa pensar que é censurável esse comportamento no plano moral, ele não é censurável no plano penal. Lembrando, penal é um dos sistemas de contenção do comportamento humano. Nós temos outras formas, como eu acabei de falar, moral, ética, religião, são outros sistemas, né? Isso é papo para um outro dia, de contenção de condutas humanas indesejadas. O direito penal é um desses sistemas. Então, para o direito penal ocidental, a preparação, em regra, ela não é punida, tá? Então, não adianta, eu posso ter lá, compro, arrumo o capuz, pego a arma, tal, vou para frente lá, onde o vizinho vai, sei lá, e trabalha, tô lá e de repente dá um estalo, não vou fazer isso. Acabou, não há o que se punir aqui, tá? Em regra, não. Nós vamos ver depois exceções. Aí nós vamos ingressar na terceira fase do iter criminis, que aí sim, que está em azul, é a fase de execução. Na fase de execução, né, de maneira mais simplificada, tem teorias, tem várias teorias para explicar, formal objetiva, tal, como isso acontece, mas vamos lá. Regra geral, quando a pessoa, né, depois de cogitar, depois de preparar, ela ingressa no núcleo do tipo, no verbo, e começa a executar ali o núcleo, o verbo, e os elementos que estão previstos no núcleo. Vamos imaginar um furto, subtrair para si, para outra, em coisa alheia móvel. Então, eu peguei a escada para poder colocar no muro, para poder subir e pular do outro lado na casa, para entrar na casa, para subtrair um objeto que está lá dentro, me assenhorar de um objeto que está lá dentro, tá? Então, quando é que eu inicio a execução? Quando eu começo a praticar atos concretos, coloco a escada, subo, pulo, vou lá, uso uma chave falsa ou arrebento a fechadura, quebro um vidro, entro na casa, aí eu estou executando, eu estou percorrendo aquela hipótese de incidência descrita no tipo penal. Subtrair para si, para outra, em coisa alheia móvel. Matar alguém, né, que é o crime de homicídio, né, interromper a gestação, né, o aborto. Então, aí eu executo quando eu ingresso e começo a realizar o verbo ou os verbos, né, previstos no núcleo do tipo, e aí todos os seus elementos que vêm depois, as elementares do tipo penal. Então essa é a fase, né, a terceira fase aqui de execução. E aí eu tenho a quarta fase, que é quando eu efetivamente aperfeiçoo o crime. Eu chego ao final daquilo que eu cogitei, preparei, coloquei em prática e aí eu fecho com chave de ouro, né? Eu aperfeiçoo o crime. Ou seja, eu alcanço de maneira plena aquele resultado que eu antevi no momento intelectivo da cogitação. Olha só. Né? Então eu tenho que percorrer tudo isso, e quando vamos imaginar no furto, quando eu me assenhoro do bem e eu tenho a posse, eu inverto a posse, eu tiro da disponibilidade da vítima, neste momento eu consumei o crime de furto ou de roubo se houver emprego de violência grave ameaça. E o homicídio, Salim, quando eu tiro a vida da pessoa, efetivamente, quando eu estiver diante de um cadáver, aí eu consumei o crime. Tá, e o que é a tentativa aproveitando esse momento? É quando na fase de execução, ali ó, na terceira fase, a interrupção dessa fase por uma circunstância alheia à minha vontade. Algo externo que me impede de prosseguir. Então vamos imaginar na invasão da casa para subtrair a coisa. Quando eu ponho a escada, tal, pulo, 2 Rottweilers lá do outro lado me olhando assim. Obviamente, né, aquilo vai impedir que eu prossiga. O alarme da casa, a polícia se aproximando, a reação da vítima. Enfim, qualquer elemento externo, né? Por isso que a gente fala de circunstâncias alheias à vontade do agente, qualquer elemento externo que ponha, né, fim ali, interrompa a fase de execução. Isso é chamado de tentativa. Então, para que eu tenha a tentativa, eu tenho que ter iniciado a fase de execução, a terceira fase. A fase de tentativa não é quando eu estou preparando, é quando eu ingresso na fase de execução.
Tá? Então aí o crime vai ser punido, eu pego a pena do crime consumado e vou aplicar uma redução de 2/3 a 1/3. Tá? Isso é a tentativa, ou o crime tentado ou a tentativa de crime. Tá? Então aqui nós temos aí o itinerário, que muitas vezes ele pode acontecer numa fração muito rápido, né? O indivíduo está passando, ele vê um carro com a vidro aberto, o notebook lá, ele pega, ele cogita, prepara, realiza. Né? Aqui eu expliquei de maneira bem didática aí para vocês. Espera aí, pessoal, fui muito rápido. Então aqui, ó, a cogitação não é punida, a preparação, a regra geral é que ela também não seja punida, né? Mas vamos ver as exceções. E quando eu tenho a punição? A partir do momento da execução, ainda que interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, que é o que nós chamamos de tentativa. Tá? Então olha lá, estou trazendo agora para vocês aí, ó, crimes que constituem atos preparatórios. Lembra que eu falei? Preparação pode ser punida? Depende. Se ela estiver prevista como condutas autônomas em tipos penais autônomos, aí sim eu posso punir o ato preparatório. Olha lá. A associação criminosa, o famoso crime, que antigamente era chamado de quadrilha ou bando. A associação criminosa, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, tá? E aí eu tenho, neste caso, atos preparatórios previstos de maneira autônoma como crime. O legislador, ele se antecipa e aí ele pune o ato preparatório para evitar que se chegue no momento mais adiante. Da mesma maneira, os petrechos para falsificação de moeda, artigo 291, olha o que diz a lei: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então olha que interessante, pessoal. O legislador, ele já pune o fato de você ter os elementos preparatórios para a futura produção do papel moeda. Então, isso aqui é uma exceção. Ou seja, estou punindo o ato preparatório porque eu tenho um tipo penal descrevendo autonomamente o ato preparatório aí que o legislador pretendeu punir. Olha lá, petrechos para falsificação em geral. Não, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Então aqui, o 294 são petrechos para produção de documentos falsos, CNH falso, RG falso, CPF falso, diploma falso, né? Então, só o fato de eu ter esses petrechos para futuramente produzir o documento já caracteriza o crime autônomo de ato preparatório. Entendemos? Então, estas são as exceções. Temos ainda uma quarta possibilidade. A lei de terrorismo, que foi entrou em vigor na época da Copa do Mundo, eu não lembro agora, me desculpem, não sei se foi primeiro a Olimpíada da Copa do Mundo, enfim, eu sei que 2016, então foi necessário aí criar esta lei por causa do quantidade de estrangeiros que viriam para cá, toda a movimentação mundial, foco aqui no Brasil. Então, olha lá, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, olha aí, ó, aí está bem específico, realizar atos preparatórios. Ou seja, nesta hipótese, o legislador ele se antecipa e já pune o ato preparatório. Mas para isso, ele teve que criar um tipo penal específico. Tá? Então, a regra geral, não se pune, excepcionalmente eu puno. Tá? Temos uma outra questão, o chamado crime de atentado de empreendimento. Olha o conceito aí para vocês. É aquele que a lei pune de forma idêntica o crime consumado e o tentado, sem aplicação de diminuição pela tentativa. Como eu falei agora há pouco, quando há a tentativa, a interrupção da fase de execução, o juiz ele vai aplicar um redutor que pode ir de 2/3 a 1/3. Tá? No caso do crime de atentado de empreendimento, como o tipo penal ele prevê a punição idêntica para o crime tentado ou consumado, então não vai haver aplicação desse redutor. Olha aí o exemplo, artigo 352 do Código Penal. Evasão mediante violência contra a pessoa. Crime de evadir-se ou tentar evadir-se. Olha lá, ó. Evadir-se em azul é modalidade consumada. Tentar evadir-se, a modalidade tentada. O preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então vejam, este é um crime
de atentado, porque ele já pune especificamente a tentativa, tá? E temos duas possibilidades, olha lá. Crime novo, 2021, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha o que diz a lei. Tentar, olha lá, tá punindo já a tentativa com emprego de violência ou grave ameaça, né? Tentar o quê? Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então vejam, aqui, para a configuração deste crime de atentado ao empreendimento, eu preciso ter ingressado na terceira fase, que é a fase de execução. E aí eu tento e já sou punido como se tivesse consumado. Então, não é... se eu estiver ainda na fase de ato preparatório, eu não puno esse tipo de crime, que eu preciso entrar na terceira fase, que é a fase de execução. E a última hipótese aqui, que eu trago aqui para este vídeo, né? Golpe de Estado. Olha lá. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Novamente, para configurar o crime de golpe de Estado, eu tenho que ingressar na terceira fase do iter criminis. Não basta cogitar, não basta reunir elementos. Eu tenho que pôr em prática atos de violência, não vou aqui esmiuçar o crime, né? Atos de violência ou grave ameaça com o objetivo de depor, retirar o governo legitimamente constituído, né? Aquele governo que foi eleito tal, pela maioria para estar lá, né? Eleito democraticamente para estar lá. Então, para a caracterização deste crime, eu tenho que ingressar na terceira fase, que é a fase de execução. Né? Então eu cogitei, atos preparatórios, aí quando eu inicio aqueles atos, né, a descrição do tipo penal, uso de violência, grave ameaça, tal, para depor. Obviamente, para você depor um governo, você tem que ter força armada para isso, né? O governo ele tem polícia militar, polícia civil, polícia federal, ele tem polícia rodoviária federal, ele tem a Guarda Nacional, Força Nacional, né? Então ele tem as forças armadas, tem uma estrutura gigantesca né, armada para se proteger. Mas enfim, aí a gente teria que esmiuçar, o crime não é o objetivo aqui. Certinho? Entendemos isso? Então, deixa a volta aqui para mim na tela grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve aí no canal, manda aí para os seus amigos, deixa nos comentários alguma dúvida a respeito do que eu falei. Aliás, deixa nos comentários se vocês querem que eu esmiuce melhor esses crimes aqui, que a gente grave um outro vídeo a respeito disso, né? Espero que tenha sido interessante aí, para que vocês compreendam melhor todo esse itinerário. Legal? Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.